paz de Deus, querida Irmandade e testemunhados. Seja bem-vindo ao canal CCB, Minha Alma Engrandece. Congregação Cristã no Brasil, Brás, endereço: Rua Visconde de Parnaíba, 1616 Brás, São Paulo, CEP 03164-300, telefone S mais 55-3299-02011-99480-0200. Dias de culto: culto oficial domingo 10 horas da manhã, 6:30 da tarde, terça-feira 2:30 da tarde, quarta-feira 7:30 da noite, sexta-feira 7:30 da noite. Reunião de jovens e menores domingo 10 horas da manhã. Ministério Ancião Salvador Bueno das Neves, Luiz Carlos Euclides Norival Marques, Evandro Courico Operador, Ofício Ministerial Alisson Souza Dias, Diácono Henrique Borleng, Paulo Francisco Espina, Marcos Borleng Júnior, Gilson Grilo, Fernando Martins Filho, José Elias de Godói, César Eduardo Donádio Cooperador de Jovens e Menores, Emanuel Ribeiro, João Batista Soares. Se inscreva no canal CCB Minha Alma Engrandece. Inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, comente, ative o sininho. Deixe seu pedido de oração. A paz de Deus. Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, até onde o Senhor nos der de ler, irmãos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavras que o Senhor Jesus transmitiu Ele mesmo aos discípulos, certamente já no final da sua missão, já se aproximando da sua crucificação, da sua prisão, porque houve um determinado momento, diz as Escrituras,
que o Senhor já não falava mais com eles em parábolas, em comparações. O Senhor considerou a sua, vamos dizer assim, a meninice deles no princípio da fé deles. Ou esta expressão meninice quer dizer a falta de conhecimento, falta de compreensão da missão do Senhor, para que o Senhor havia vindo, para qual finalidade, e que isso significava para cada um deles também na vida pessoal, na vida de cada um deles. Isso significava alguns sofrimentos também que haveriam de vir e de se manifestar na vida deles, porque aqueles que se propõem servir a Deus sabem que serão alvo de algumas investidas do adversário. Então não é novidade, não é surpresa quando qualquer homem, qualquer mulher, servo e serva de Deus, for mal compreendido, for caluniado e sofrer também perseguições. Que se alguém aqui está sofrendo perseguições, creio que, se não for todos, né? Quase todos passamos por algum tipo, uma forma de uma perseguição, uma luta, uma incompreensão, irmãos queridos, tanto material quanto espiritual, porque há lutas materiais, perseguições materiais, e há perseguições espirituais também. Há lutas espirituais de muitas formas. E o interessante disto, irmãos, é que isso não nos afasta do Senhor, não nos tira da sua presença. Pelo contrário, nos aproximamos ainda mais, confiamos ainda mais, esperamos ainda mais nele. Então veja que o efeito das tribulações em nós não produz o escândalo, não produz que nos escandalizemos, ou seja, que percamos a fé, que percamos o propósito, que percamos o desejo de se santificar, ou que percamos a nossa reverência e amor com Deus e com Jesus Cristo nosso Senhor, que fez obra tão maravilhosa na nossa vida e nos promete vida eterna com glória nos céus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Então as tribulações, elas não nos afastam do Senhor. Somos de muitas formas tentados, provados, mas não tentamos a ninguém. O crente, ele não exerce isso sobre o outro. O crente, ele é muitas vezes caluniado, mas ele não calunia. Ele não calunia nem o seu caluniador. Ele conserva no coração a essência do homem de Deus que ele é, a mulher de Deus que ela é. Sofre o dano, mas ao se defender, se defende sem causar dano. Esta é a virtude que o Espírito Santo de Deus transmite ao coração dos homens e das mulheres de Deus. E o Senhor falava, já não mais como meninos no entendimento, porque, irmãos, quando eles conheceram o Senhor e começaram a ver as suas obras, quanta coisa veio na mente deles. E o Senhor, percebe, lendo as Escrituras, devagar ia trazendo a eles o conhecimento real das coisas. E o Senhor tinha paciência, e o Senhor não desprezava. Teve
falhas graves de alguns ao redor do Senhor. E os irmãos vejam que o Senhor não os lançou fora, como aconteceu com Pedro, que no momento ele falou coisa certa, e o Senhor falou o que você disse, aí não foi o homem que te disse, foi meu Pai que está nos céus. Mas logo depois, quando ele já inchado pelo elogio que recebeu do Senhor, logo depois quis proteger o Senhor, já se manifestar como o Salvador do Senhor. De maneira nenhuma isso vai te acontecer, Senhor. Se pôs como a pessoa salvadora ali. E isto foi de um escândalo terrível, e o Senhor se entristeceu com ele, disse: para trás de mim. Ora, irmãos, o Senhor sabe como nos conduz nesta graça maravilhosa, e Ele nos conserva nela. Vejam, irmãos, que já não havia mais, então o Senhor não escondia mais nada deles. Chegou um momento que o Senhor não escondia mais. Teve uma hora que o Senhor falou: irmãos queridos, o Senhor saindo do templo, e os discípulos do Senhor falaram: olha que templo bonito, olha que coisa maravilhosa, olha a edificação, que coisa bonita. O Senhor não esperava, o Senhor não perdia a oportunidade de transmitir alguma coisa útil. Irmãos, percebem que o Senhor, me permitam aqui a expressão, irmãos, estamos na presença de Deus. Não tinha conversa fiada, não tinha bate-papo, conversa para perder tempo. O Senhor não tinha o Senhor não tinha tempo para isto. E o Senhor estava fixo na sua missão. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, o que ele precisava fazer. Teve uma hora que os discípulos, vendo o Senhor falar com aquela mulher samaritana, eles tinham ido comprar alguma coisa na cidade, depois voltaram, vieram e acharam até interessante que ele estivesse falando com uma mulher samaritana, coisa que não era normal, não seria normal naquele tempo. E falaram para o Senhor também: Senhor, vem aqui, come alguma coisa. E o Senhor estava na conversa com ela: come alguma coisa, como dizendo, se alimenta aqui conosco. Vai entender se não queriam tirar ele de perto dela. Não sabemos, né? Não sabemos. Vem aqui, come. O Senhor respondeu: eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. E como dizendo, eu estou me alimentando dela, vocês não estão percebendo. O que me alimenta, essa comida, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Comida, irmão, é essencial para a vida. Comida é essencial para viver. Transmite as vitaminas, os nutrientes, é o que faz crescer, é o que transmite, irmão, tudo que o corpo precisa para continuar vivo. E quando enferma, ou a pessoa se aproxima da morte, uma das coisas que acontece é perder o apetite, não quer se alimentar. Porque o alimento está ligado à vida. Bendito é o nome do Senhor. Também pelo alimento se contamina. Conforme o alimento que uma pessoa come, o seu corpo todo se contamina. Todos nós entendemos qual é o significado espiritual que tem nas coisas de Deus a respeito daquilo que entra dentro do nosso coração. O que entra dentro do nosso coração? Se for coisa boa, vai nos aproximar do Senhor e nos transmitir vida e alegria e contentamento. Se for coisa ruim, comida contaminada, vai contaminar a nossa alma, vai enfermar o nosso coração, e a pessoa perde o prazer de servir a Deus, perde o amor, perde a mansidão, perde a condição de ser reconciliável, perde a mansidão,
perde o desejo de servir a Deus, não tem mais paladar nas coisas espirituais. Quando o Senhor falou para eles naquela hora, eu tenho uma comida, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai, quer dizer, ainda que vocês estão me dando alguma coisa para a minha carne que eu preciso, daqui a pouco eu vou ter que comer, não é? Mas agora eu estou me alimentando para os céus, para a vida eterna. Estou me alimentando em fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu estou produzindo aqui a minha recompensa. Porque trabalhar para o Senhor, irmão, trabalhar para o Senhor mantém a nossa alma viva. Se tu sentes que alguma coisa dentro de ti, aleluia, está diminuindo o espiritual, está minguando a presença do Senhor, e tu não sentes mais a alegria que tu sentias antes, o que nós fazemos nessa hora? Colocamos a culpa em muita coisa. Porque aconteceu isso, por causa daquele outro, por causa dessa situação, por causa daquela pessoa, e colocamos a culpa em muita gente, em muita situação. Mas a verdade é uma só: nós estamos comendo comida estragada, está entrando coisa ruim. Se perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu a comunhão, perdeu o amor e a mansidão, é por falta de alimento bom. Aleluia. Irmãos, eu não tinha a palavra, pensei que o Senhor desse a palavra ao seu servo, mas eu sinto a presença do Senhor no coração, e sinto a franqueza, que o Senhor transmite para nós, para podermos pregar. O Senhor vai abrir a porta para muitos de nós que estamos aqui na presença dEle. Você vai passar por algumas coisas na tua vida, mas você não é daqueles que vão se escandalizar. Você não é daqueles que vão perder as virtudes do céu. O divisor de águas é este: o que há de vir, virá. Vai vir. Isto não tem como mudar. O Senhor disse, e o Senhor disse: eu já vos tenho predito, como dizendo, quando acontecer, guardem isso como sinal, que eu já havia dito que aconteceria. Porque isto aumenta a fé daquele que passa, de saber que o Senhor há muito tempo já havia falado que ia acontecer. Quem tem poder sobre o futuro? Só aquele que tem poder sobre a vida, e é aquele que tem poder para te dar a vida eterna, irmão. Alegra-te. Esta parece uma palavra de doutrina um pouco pesada, não é, irmão? É palavra de consolação para o crente, irmão. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vocês estão dando muito valor para esse templo que é grande e para as pedras? Não é isso que chama a atenção de Deus. Não ficará pedra sobre pedra. Vai chegar o tempo que tudo vai terminar. Quando falaram uma coisa dessa, quando o Senhor falou isso para eles, e foi lá para o Monte das Oliveiras, os seus discípulos, alguns deles voltaram para perto do Senhor, como dizendo: Senhor, o que o Senhor está falando? Irmão, veja, estava aprendendo ainda, estava aprendendo o que para nós é comum, é lição aprendida, para eles estavam aprendendo no dia. Como assim? Quando vai acontecer estas coisas? Que sinal vai haver da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor começou a falar tanta coisa, irmão. E o Senhor fez nós lermos aqui uma parte do que o Senhor falou. Ainda continua nos outros capítulos. Depois a Irmandade procura ler, mas ler com oração, em casa, em paz, sozinho. Leia, porque estas coisas ficaram escritas da parte do Senhor para aqueles que se salvam. E tu és, irmão, irmã, daqueles que se salvam. Aleluia, aleluia.
Bendito seja Deus. Vai haver muita confusão. Ninguém sabe quando vai acontecer, quando será. Não se sabe. Fala que vai ser agora, que vai ser depois. Sempre falaram. Mas também, na outra parte, o Senhor diz: guardem essa comparação da figueira. Quando acontece de já aparecerem as suas flores, já sabe que o fruto logo logo vai vir também. Então vocês observem, não digo quando, mas vou dizer o que vai acontecer antes e vocês saberão quando será. Ora, irmãos, quando alguém fala assim, isso aí então vai acontecer daqui a muito tempo, não é para o meu tempo, isso aí não é para agora, isso aí é para daqui muitas décadas ou século, talvez. A pessoa se engana. Por quê? Não é, irmãos, para nós individualmente importante quando vai ser o fim ou a vinda do Senhor. Para nós o importante, irmãos, é quando o Senhor vem nos buscar individualmente. Que é isso que me importa, porque a partir daí já não tenho mais, uma vez que meu corpo desceu à sepultura, já não estou mais consciente de nada, já não passo mais provas e tribulações, como também minhas obras que fiz, já foram feitas, já estão aguardando o dia da volta do Senhor e do julgamento. Bendito é o nome do Senhor. Pensando desta forma, irmão, pensando desta forma, cada um veja o que acontece na sua própria vida. Ao invés de pensarmos no final e queremos discernir o tempo que o Senhor vai vir, irmãos, procuremos discernir se já não está, em algum tempo da nossa vida, individualmente, acontecendo certas coisas que aqui se fala. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem pode discernir estas coisas, irmãos? Nesse tempo muitos serão escandalizados. No nosso tempo já não são. Trair-se-ão uns aos outros. No nosso tempo já não se traem uns aos outros. Uns aos outros se aborrecerão. Coração do homem, por ter se multiplicado a iniquidade na terra. O que é a iniquidade, irmão? São os interesses, é o dinheiro, são as riquezas. Não que elas sejam pecado, mas por amor a essas coisas os homens se tornam iníquos, não se perdoam, não se suportam, perdem o amor. Porque multiplicando a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem não está vendo coisas como esta acontecerem em muitos tempos, tanto nos tempos passados como nos atuais principalmente? Mas diz, e eu creio que isso é para mim por misericórdia e é para ti também: aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguém está ouvindo essa palavra e muito preocupado, assustado com ela, irmão. Não se assusta, irmão. Se tu estás aqui porque tu amas o Senhor, dá glória a Deus com toda a alegria da tua alma. Você tem perseverado, irmão. Você tem perseverado. Se tu estás aqui, tu estás perseverando. Porque ninguém fica aqui 1h30 ou um pouco mais sentado num dia como hoje, com tanto trabalho e tanta preocupação, e vem aqui, irmão. É verdade que nós precisamos ouvir a palavra e queremos que o Senhor fale conosco, mas o que nós viemos aqui foi trazer o nosso tributo de louvor a Deus. Dizer: Senhor, aqui estou eu para entregar-te o teu louvor, Senhor. Glória a Deus. Isto é a obra do Espírito Santo que habita dentro do teu coração. E o Senhor te diz: irmão e irmã,
eu estou aceitando o trabalho das tuas mãos. A tua recompensa vem de mim, te diz o Senhor. E aquilo que tu necessitas eu vou suprir. E aquilo que você me pediu eu vou te dar, te diz o Senhor. Da minha forma e no meu tempo, tu verás que eu sou cumpridor da minha palavra. E aqueles que esperam nela não ficam confundidos, não ficam envergonhados. Anima-te com estas palavras, nos diz o Senhor, a mim e a todos nós. Os dias difíceis vão vir sobre a terra. A água vai inundar, o dilúvio vai vir. Mas eu já te coloquei num lugar retirado e alto e seguro na minha presença. Não há mal nenhum que chegará à tua tenda, te diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Querida Irmandade Testemunhados, acabamos de ouvir mais um santo culto a Deus no canal CCB, Minha Alma Engrandece. Se inscreva no canal CCB Minha Alma Engrandece para receber os próximos vídeos. Compartilhe esse santo culto nas suas redes sociais e familiares, ative o sininho. Deixe seu pedido de oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém.